volta para mais um bloco do programa Conexão Potiguar, agradecendo a abraçando a você que nos acompanha aqui pela Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Por aqui você vê inclusive as reprises do programa, alguma entrevista que você não viu, pode ver ou rever as reprises. E se você quiser receber as notícias do portal de notícias do Rio Grande do Norte diretamente no seu celular, manda um zap para a gente nesse endereço que aparece aqui e nós mandaremos as notícias produzidas exclusivas da redação do Potiguar Notícias gratuitamente para o seu zap, ok? Muito obrigado pela participação. No programa de hoje nós temos a alegria e o prazer de receber Vanessa Bueno. Ela é especialista em ginástica para o cérebro. Você é acostumado a ouvir falar em ginástica, em academia? Não, essa não tem nada a ver com puxar ferro. É ginástica do cérebro. Vamos entender um pouco o que é isso com Vanessa Bueno. Vanessa, obrigado por estar conosco, tudo bom? Eu que agradeço, muito bom dia, tudo ótimo poder estar aqui conhecendo essa capital maravilhosa, né? Você que é de São Paulo, né? Sim. Olha, se você vir mais de uma vez no Rio Grande do Norte, se apaixona, não volta mais. Não volta mais, já ouvi dizer isso. Já tomou da água do Rio Grande do Norte? Acabei de tomar. Qual é o efeito disso? É positivo? O efeito é positivo, é encantamento, paixão. Ah, entendi. Você se apaixona pelo sol e pela água do Rio Grande do Norte. Pois é. Agora eu queria saber que instrumento bacana é esse aqui que você trouxe para apresentar aos nossos telespectadores. Pois é, olha, assim como você disse, do exercício para o corpo, que a gente já está tão acostumado a ouvir isso, né? Agora a gente tem, assim como malhar o corpo, malhar o cérebro, né? E aqui, pensa que é um dos instrumentos. A gente tem no corpo esteira, né, bicicleta, e para malhar o cérebro a gente tem ábaco. Ábaco, como é que funciona? É um instrumento de cálculo milenar, foi criado na China, mas foi no Japão que ele tem forte origem, e as crianças são alfabetizadas utilizando esse instrumento. E para nós, ábaco, porque é um instrumento que nós utilizamos o raciocínio para fazer cálculo. A gente faz operações matemáticas, mas a grande intenção de trabalhar esse instrumento é poder ativar várias partes do cérebro de uma vez só, utilizando a parte do raciocínio lógico. Como que funciona? Primeiro de tudo, eu preciso escolher dentre essas colunas coloridas, essas peças coloridas, uma para ser o meu referencial, meu ponto de partida. Então, eu vou posicionar aqui de frente a você e vou escolher essa. Então, essa passa a ser a minha coluna da unidade. Quando eu escolho a coluna da unidade, cada conta de baixo, ela representa 1 e a de cima, 5. E como que funciona? Quando eu aproximo uma conta da régua, eu somo. Quando eu afasto, eu subtraio. Em cima é o contrário. Aproximei, somei, afastei, subtraí. Então você trabalha ao mesmo tempo a multiplicação, a soma, a adição e a subtração. Perfeito. E aí, por exemplo, eu te disse que cada um de baixo vale 1 e de cima 5. Se eu faço esse movimento, eu tenho 3. Né? Cada um de baixo 1. E se eu já desço 5, eu passo então a ter 8. E na verdade, o grande barato, vamos dizer assim, dessa ferramenta é que na escola a gente aprende a fazer a conta de cabeça e nós estamos trabalhando o abstrato. Quando você diz 2 mais 2 é 4, você não tem uma imaginação do que seria esse 4. Aqui nós vamos ter. Quando eu faço 2 mais 2, estou vendo que representa 4. Então, isso proporciona para o meu cérebro ativar várias partes. Porque você passa a utilizar também a visualização, é isso? Não, na verdade mas trabalhar o concreto ao invés de só o abstrato. Sim. Então, ele trabalha mais o cérebro. Então, assim, vou fazer uma conta rápida para você ter uma ideia, tá? 5 mais 2 mais 1 menos 5 menos 2 mais 1 mais 5, tenho... Tem quanto? Tenho 7, porque eu tenho 5 da de cima com 2 da de baixo. Então, aqui eu não preciso somar um número mais o outro, viu? Que não deu nem para acompanhar, né? Mas eu olho e eu tenho resultado. Então, essa ferramenta, quando eu trabalho com ela, eu trabalho atenção, concentração, foco. Aí quem é o público? O público é estudante, o público em geral? Olha, o público, na verdade, a partir de 6 anos de idade, para poder lidar com as ferramentas que a gente utiliza na metodologia. E não tem limite de idade. Então, a gente brinca lá no Supera que é dos 6 aos 200, porque não tem limite. Estando bem, pode cuidar do cérebro, que vai viver mais tempo aí, longe de doenças, e cada público vai ter o benefício diferenciado. Eu anotei aqui, na verdade, vendo aqui um panfleto, vocês trabalham como resultado a questão da concentração, do raciocínio, criatividade, memória, autoestima, mente saudável. Como é que você justifica tudo isso a partir
da proposta. Esse aqui é uma das ferramentas. Uma das ferramentas. Aí a gente tem um conjunto de mais cinco que vem complementar. Eu só quero voltar um ponto antes e dizer assim, como que a gente exercita o cérebro? Porque o corpo a gente sabe. O cérebro nós precisamos alimentá-lo com novidade, variedade e desafio crescente. Eu preciso ter a injeção de informações novas, variadas e sempre num grau de desafio crescente, porque quando o cérebro sabe fazer, como ele é um órgão muito inteligente, ele liga o piloto automático, então ele não gasta energia, só que ele foi feito para trabalhar. Então, quando a gente propõe uma situação totalmente diferenciada para o nosso cérebro, é onde ele trabalha, é onde ele se exercita. Então, o princípio é tirar o cérebro da zona de conforto. Até porque, com a tecnologia... Né? Desenvolver novas atividades. Novas atividades. E o cérebro passa a desenvolver novas conexões. Seria Perfeito, isso mesmo. Como que funciona? Quando a gente aprende algo novo, a gente tem uma nova conexão neural. É uma lâmpada que se acende. E nós, naturalmente, no nosso ciclo de vida, existe uma idade em que a gente já começa a ter perdas cognitivas. Essas lâmpadas já começam a adormecer. Imagina que idade é essa? Deve ser pouca idade, né? Raul Seixas dizia que quando a gente nasce já começa a morrer. Pois é a partir de aproximadamente 25 anos. 25 anos. A gente acredita, né? Pensa que começa a envelhecer com 60, 70, não é não. O que aparece aos 60, na verdade, começou muito antes, exatamente. Então, só por a gente existir, a gente tem que criar novas conexões neurais para repor essas que nós vamos perdendo. E aí, com a inserção da tecnologia, nós passamos a ter um pouco mais de comodismo. Por exemplo, números de telefone. Antes, quando a gente não tinha agenda virtual, lembrava-se, né, dos números de cabeça. Verdade. Um exemplo... Endereços, tudo está no celular. Agora imagine, quando a gente precisava fazer um trabalho de escola, a gente tinha que ir na biblioteca, buscar o livro, ler, fazer um resumo. Hoje, basta um Google e a gente tem a resposta pronta. Então, a tecnologia é muito positiva, sim, mas a gente precisa saber usar. Né? Exatamente. Então, essas inserções de algo novo, algo desafiador, é que tira o cérebro, fortalece e aí a gente vai ter benefício para o resto da vida. E aí o Supera se propõe justamente isso, abrir novas luzes, novas conexões no cérebro. Exato. E tem 2 unidades na cidade, no Rio Grande do Norte, uma em Natal e está abrindo uma em Nova Parnamirim. Exato. É isso, Supera, é isso? Isso mesmo. Eu só quero te dizer uma pergunta anterior, que você me perguntou quais são as outras ferramentas, né? Então, a gente também trabalha com jogos pedagógicos, para trabalhar raciocínio lógico, habilidades socioemocionais, apostilas exclusivas do Supera. Também trabalhamos com neuróbicas. Imagina, a gente tem a aeróbica para o corpo e tem a neuróbica que é para o cérebro. Que bacana. Tudo que você se propõe a fazer, pode começar no dia a dia. Tudo que você se propõe a fazer diferente daquilo que você está acostumado é uma neuróbica. Escovar os dentes com a mão não dominante, fazer caminhos diferenciados, escrever com a mão que você não está acostumado, porque é uma situação nova. Aprender outra língua, Perfeitamente, talvez, né? sim. Perfeito. Eu queria agradecer, Vanessa Bueno, a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar. Eu que agradeço. Avisar os nossos telespectadores os números, quem quiser entrar em contato, quem quiser com Supera deve ligar, no caso de Nova Parnamirim, para o 2030 46 26 e para o Supera Natal 3611 2914. É isso? A nossa semana de inauguração em Nova Parnamirim, estamos convidando a todos para experimentar a ginástica para o cérebro. Liga, agende o seu horário e vai ter uma experiência experiência gratuita, né? Sim, experiência gratuita para conhecer. Exato, para conhecer. Exatamente. Muitíssimo obrigado, Vanessa. Boa sorte e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado a Vanessa, muitíssimo obrigado ao caríssimo telespectador, a caríssima telespectadora pela sua indispensável companhia. Um grande abraço e até mais.